Paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração, Senhor, amém. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos por mais um dia de vida, louvando, adorando e bendizendo o teu nome. Apresentamos tudo que temos e somos a ti, pedindo tua graça, sabedoria, unção, discernimento sobre toda a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo de oração para ti. Pedimos, Senhor, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha da gente vir, né? Deixar a mensagem, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado no nosso coração. E aqui nós estamos com muita chuva e como na minha casa, né? A gente tem um sistema de calhas, dá muito barulho, não tem como gravar. Tá aí um chuvisqueiro, vai aparecer um chuvisqueiro aí na volta, mas hoje nós vamos gravar. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar, né? Quando tem palavras, né? Palavras que nos magoam, palavras de acusação, quando tem realmente, né? Ali tem aquela ação maligna de Satanás que quer nos atingir e o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Pela palavra de Deus, nós vamos tomar um conselho. Livro de 2 de Samuel 16, 5 ao 10, que vem falando, né, do rei Davi e o que aconteceu com ele. A palavra de Deus fala a respeito de Davi que estava saindo, né, fugindo porque o filho tinha usurpado o trono. E a hora que ele está saindo, a gente vê que Davi ali, né, ele é atacado. Palavra de Deus, 2 de Samuel 16, 5, fala assim: chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Apedrejava com pedras a Davi e todos os servos de Davi, e ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis que agora te é uma desgraça, porque és um homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoou este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Davi ia saindo, o rei Davi ia saindo, saindo ali da sua terra, no meio do seu reinado, e ali sai, a palavra de Deus diz que sai um homem da linhagem de Saul. Saul foi o rei que antecedeu o rei Davi, e esse da linhagem, quer dizer, um dos parentes, mais ou menos isso, os parentes, né, daquele que reinou. Ele chega, ele sai, ele vai acusa Davi de ter usurpado o trono do rei Saul, de que ele não era digno de estar ali, amaldiçoou, chamou homem sanguinário, chamou pessoa ruim, apedrejou. E a palavra de Deus diz que os valentes de Davi, aqueles que iam com Davi, eles fizeram o quê, né? Deixa que eu vou pegar esse que está te amaldiçoando, o rei. Quem ele pensa que ele é para falar assim do rei, né? E aí Davi diz: não, olha, deixa, porque se Deus permitiu, né? Quem é que vai falar contra? Essa palavra, Deus falou muito comigo, né? Não faz muito tempo, agora de pouco tempo, né? Aconteceu uma situação comigo e eu assim, me senti muito constrangida com uma pessoa que me tratou muito mal, né? E aquilo ali me deixou bem abalada, né? Quando a gente vai com sangue doce, quando a gente vai, né, todo cheio da delicadeza,
e a pessoa vem, né, com 50 pedras na mão contra a gente. Então, naquele momento, né, eu fiquei abalada, realmente, né, me entristeceu muito. E aí, né, a gente que é filho de Deus, quando entristece muito, quando se abala, a gente vai na presença do Senhor, né? A gente não fala nada para ninguém, a gente vai lá e a gente geme, a gente chora, né? A gente diz, Senhor, aconteceu isso, e foi assim que eu fiz, né? Aquele chororô de sempre que a gente faz aos pés do Senhor. Então eu cheguei pro Senhor e eu fui falar, né? Senhor, olha como fui tratada, olha, Senhor, o que está acontecendo, olha o que as pessoas me fez, né? Aí o Senhor disse, filha, não te preocupa com aquilo que as pessoas estão te fazendo, com aquilo que estão falando, com aquilo. Não, você preocupa com aquilo que você está fazendo com as pessoas, com aquilo que você está indo contra a vida das pessoas, com aquilo que você está falando das pessoas. Isso você se preocupa, porque tu não vai ser cobrada daquilo que as pessoas estão te fazendo, tu vai ser cobrada daquilo que tu estás fazendo para as pessoas. E ali o Espírito Santo de Deus, né, ele ministrou o meu coração, né, que tudo aquilo que eu lanço sobre as pessoas, eu vou ser cobrada. Eu vou ser cobrada se eu falar uma palavra ruim, se eu amaldiçoar, se eu jogar pedra, né? Se eu realmente, né, me levantar contra, se eu denegrir a imagem de uma pessoa, se eu falar uma palavra que aquilo ali vai detonar com a pessoa. Então, tudo que eu fizer contra a vida de uma pessoa, eu vou ser cobrada. Mas eu não sou cobrada com aquilo que a pessoa faz para mim, né? Então é como se o Espírito Santo de Deus dissesse, você tem que preocupar, porque você vai prestar conta da sua atitude, das suas palavras, e não daquilo que os outros estão te fazendo. Porque quando a gente vê, né, que tem uma ação realmente de Satanás para nos atacar, né, aí nós entendemos que é aquela ação, aquela palavra, né, aquele momento, né, aquela pedrada, né? A gente pode falar mais ou menos isso, que aquela palavra, aquela pedrada está sendo realmente, né, enviada do inferno, é uma ação maligna para nos atingir. Então, aquilo que está sendo lançado contra nós, nós não vamos ser cobrados, mas aquilo que nós fazemos de volta como um revés, ou aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, isso nós vamos ser cobrados. Isso nos vai ser imputado, né? Então, quer dizer, quando passou ali algum tempo, esse mesmo Simei que jogava pedra em Davi, né? Davi retorna para a sua origem, para o seu lugar, para o seu reino, para o seu trono, e agora aclamado, engrandecido e poderoso, ele volta. E quando ele volta, que Davi está voltando, está retornando, quem aparece na fita? Simei. Aquele que jogou a pedra, aquele que amaldiçoou, aquele que envergonhou, aquele que constrangeu o rei Davi no momento em que o rei Davi estava lá embaixo, estava saindo do seu trono. Então, quando ele volta no governo, na força, no poder, Simei, ele volta e vai lá se desculpar, reconhecendo o erro dele contra Davi. Pede perdão, se prostra, se humilha e ele fala, eu devia estar louco. Então, ele reconhece ali, né? Então, o que acontece, né? Para as nossas vidas, Cristina, o que é que nós tomamos desta palavra para a nossa vida? Nós temos que tomar atenção de como nós estamos tratando as pessoas na casa, tratando as pessoas na família, no trabalho, no meio que vive, na igreja, em todo o nosso ambiente de convívio. Como nós estamos tratando as pessoas, né? Porque nós não sabemos, né, quem estará nas nossas vidas no futuro. No dia da manhã, pode ser uma pessoa que era muito pequena e que se tornou grande, como pode ser uma pessoa que era muito grande e que se tornou pequena. Então, é por isso que nós devemos cuidar, né? Como é que nós estamos tratando as pessoas, né? Como nós estamos falando, como nós estamos realmente nos dirigindo para as pessoas. Porque pode ser, né, que no futuro essa pessoa ela vai ser colocada na nossa vida, né, como uma pessoa que vai abrir porta, uma pessoa que vai levar uma indicação, uma pessoa que vai falar bem de nós, uma pessoa que vai abrir uma porta para o nosso filho, para nossas filhas, para os nossos netos, né, enfim.
Deus pode fazer, né, com que aquela pessoa que Deus está colocando naquele momento na nossa vida, ela seja um ajudador do destino, um porteiro de Deus na terra para nos abençoar. E se nós jogarmos pedra no futuro, nós não vamos poder contar com aquele auxílio, com aquela ajuda, né? Aquela pessoa vai dizer, não, você sai agora, né? A porta é por aqui, porque enquanto eu estava lá embaixo, né? Enquanto Deus me mandou para a tua vida, você me tratou mal. Mas agora, né, que você está precisando, então agora não é hora de eu estar abrindo as portas para você. Então nós temos que cuidar quem está ao nosso lado. Não importa se é grande, se é pequeno. Não importa se é influente, se não é influente. Se é simples, se é famoso. Se é rico ou se é pobre, né? Se está em evidência, se está mais fechadinho. Não importa. O que importa é que nós vamos tratar todos com devido respeito e muito temor de Deus. Porque no futuro, amados, a gente não sabe quem é que vai estar ali, né, de pronto para estender as mãos para as nossas vidas. Nós devemos sempre lembrar que Deus, ele é o articulador das nossas vidas. Às vezes aquela pessoa que a gente às vezes nem vai muito com ela, né? Não bate muito comigo, Cristina. Às vezes é essa pessoa mesmo que Deus vai usar. E aí é onde Deus nos ensina, né? Que os moveres de Deus, ele não depende das nossas emoções. Davi diz, deixa, se Deus permitiu, né? Deixa ele. Então nós devemos entender que a nossa forma de tratar as pessoas, né? Ela deve ser de contínuo, com respeito e com muita graça de Deus. Lembrando que a vida dá volta, né? E lá na frente, no futuro, pode ser essas pessoas que realmente vão nos estender as mãos, vão abrir porta e vão ser realmente, né, os enviados de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada, meu Deus, por nos instruir. Também, Senhor, meu Deus, por nos acalentar. Senhor, meu Deus, por aliviar nossa alma, porque quando nós pensamos, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, nós somos instruídos pelo Teu Espírito, Senhor, para entender, para, Senhor, sermos aconselhados e conduzidos nessa terra, Senhor, com graça. Senhor, com graça nós declaramos nesse dia, Senhor, nos instrui de como nós devemos proceder, de como caminhar, Senhor, mas principalmente de como devemos tratar as pessoas. Senhor, que nossos lábios sejam lábios de paz, que nossos corações sejam sempre, Senhor, aqueles corações que vão destilar a graça e o favor do Senhor, no bom trato a todas as pessoas que estão conosco, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, Santo Espírito, forja nossas vidas, Senhor, meu Deus, com a Tua humildade, simplicidade, mas principalmente com o amor de Deus para com todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nós possamos, né, ser um canal de bênção. Faz parte do reino, a cultura do reino é amor e bênção. Abençoar a todos aqueles que estão pelas nossas voltas, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Fique na paz.